Boa noite. Vamos, gente, dar seguimento. Então, nós estamos aos domingos, diante de tudo que nós vivemos nesse mês de maio. A gente tem falado sobre restauração e esperança, porque quem aqui não foi atingido, no mínimo conhece alguém que foi atingido, sim ou não? Quem aqui tem contato com alguém, talvez familiar, amigo próximo, que foi atingido por tudo isso que aconteceu? Ou você foi atingido da nota mão? Por isso que a gente tem falado tanto de fé, de esperança e de restauração. E o maior livro de restauração é o livro de Neemias, que Deus fez através de Neemias. E aí na semana passada a gente começou a falar sobre a resiliência de Neemias. Por quê? Porque para qualquer, até para a salvação, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para a salvação a gente tem que ser perseverante, resiliente, e na vida não é diferente, no processo de restauração não é diferente, na nossa caminhada de fé não é diferente, porque em vários momentos da nossa caminhada de fé a gente vai pensar em desistir, pensar em talvez abandonar Deus, como a mulher de Jó falou: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e pede para morrer, morre. Ela perdeu a fé, ela perdeu essa perseverança, ela perdeu essa resiliência, essa persistência em Deus. E em vários momentos da vida, da nossa caminhada, a gente vai ter esse sentimento, o sentimento de deu, chega. Eu posso dizer para vocês que todas as vezes que esse pensamento vem, e ele vem sobre mim, estou dizendo, e o que me faz permanecer de verdade é todas aquelas vezes que eu disse para Deus assim: Deus, se tu existe, me prova, me dá um sinal. E aí Deus vinha e me dava um sinal. E isso aconteceu tantas e tantas vezes que chegou um momento que eu comecei a dizer assim: Deus, eu sei que tu é Deus, mas me dá aquele sinal de novo. Eu sei que tu é Deus, mas estende a mão. Eu sei que tu é Deus, mas tem misericórdia. E hoje a fase que eu vivo, e talvez depois venha a outra fase, não sei, mas a fase que eu vivo é que eu não consigo dizer para Deus: Deus, eu sei que tu é Deus. Eu me constrangeria de dizer para Deus, ou pedir alguma coisa para Deus como prova para Deus, porque Ele já me provou tantas e tantas vezes o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso e o quanto Ele fez muito mais por mim do que aquilo que eu pedi ou pensei. Estou dando agora um testemunho muito particular, assim. Enfim, eu pedi coisas para Deus e Deus me deu, não que a gente tenha que nos voltar para Deus por isso, mas foi tantas coisas que Ele me deu que hoje eu não consigo mais deixar Deus. Não consigo abandonar Deus. Então a gente é resiliente. Inclusive a palavra diz lá em Romanos 5,3, acho. Não vê nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas tudo a ver não, é 5,3 mesmo. Isso aí, ó. E não só isso, mas também nos gloriamos, Paulo falando nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação, olha só como a tribulação, ela nos prepara. Sabendo que a tribulação produz em nós o quê? Perseverança. Então quer dizer, até a tribulação, ela trabalha em nós. Pode botar o 4. E a perseverança produz em nós o quê? Um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, quer dizer, essa certeza de que Deus está com a gente se manter firme, aprovado, vai nos manter sempre com esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então assim, tribulação, perseverança, aquela certeza, o caráter aprovado,
E essa certeza, ela nos dá sempre esperança. Então, nós aqui no Sul, eu me assustei em 2017 com a greve dos caminhões, lembra disso? Que faltava tudo. Aquilo assustou, assim, não? Muito. Mas a pandemia, então, assustou muito mais em 2020. E agora em 2023, final de dezembro de 2024, a maior tragédia do Estado. Mas em tudo isso, em tudo que nós vivemos, o Senhor tem, eu vejo Deus, não nós aqui em PCV, mas de forma geral nós vemos a mão de Deus guardando, cuidando, protegendo. Isso tudo vai nos dando o quê? A tribulação, as tribulações, os 3 exemplos aqui. Eu estou falando de exemplos gerais, né? Só que no meio de tudo isso, quanta coisa você viveu? Quantas crises você passou? Pessoas talvez que você perdeu. Quantos desafios, sim ou não, gente? Vamos pegar aí de 2017 para cá. Quantas coisas nós já vivemos? Em tudo isso, Deus vai nos preparando e vai nos trazendo essa certeza de esperança. Então, que a gente possa continuar confiando no Senhor. E Neemias, ele foi um líder que trouxe uma grande esperança para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. E na semana passada, nós falamos exatamente sobre a resiliência de Neemias. E eu não concluí, lembra disso, né? Eu não concluí. A gente falou até o versículo. Deixa eu ver aqui. A gente falou até o versículo. Não posso misturar aqui minhas folhas, senão eu confundo. Mas a gente falou até o versículo 15, que eram os inimigos de fora. A gente falou sobre a resiliência deles. E agora é incrível, gente, porque do 16 até o versículo 12 do capítulo 5, isso, ele vai falar sobre os inimigos internos. Ele vai relatar aqui como que foi o posicionamento dele com os inimigos internos. Pode colocar então Neemias capítulo 4, a partir do versículo 16. Então ele resolveu o problema externo, e ele diz: daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, a outra metade punhava lança, porque eles estavam com as ameaças externas, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava a espada. Então vamos visualizar essa cena. Estavam lá reconstruindo os muros e as portas. Então quem estava ali construindo tinha gente cuidando. Então uns fazendo a obra e os outros de guarda. E os que carregavam os materiais, os serventes de carga, eles com uma mão carregavam e com a outra mão davam uma arma. Por quê? Porque no caminho de carregar os materiais, eles podiam ser atacados. Então esse era o cenário. Conseguiram visualizar, gente? Sim? Então vamos lá. Os edificadores, os construtores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separados, longe dos outros. Então, no lugar que vocês ouvirem o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. E o nosso Deus, olha só, gente, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Se a gente for atacar num lugar, o cara da trombeta estava com ele. Então, se algum lugar atacasse, Neemias ia até lá, o cara tocava a trombeta, que era o sinal para chamar, e ele diz: aí vocês vêm tudo para cá para nos ajudar. Agora, olha só uma coisa que a gente vê em Neemias desde o capítulo 1, a parte humana e a divina. Ele diz: vocês correm lá e Deus lutará por nós. Mas nós vamos lá, mas Deus lutará por nós. 21. Assim trabalhávamos na obra. Metade punhava as lanças, desde o cair do dia até o sair das estrelas. Não era 8 horas.
O troço era intenso. Bora lá. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Vamos para os líderes aqui, né? Nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Quer dizer, eles não paravam de trabalhar. Então, aqui, vamos agora entrar no versículo 1 do capítulo 5. Pode passar aí? Agora acontece, ele vai trabalhar aqui agora vários problemas internos, quando agora o desafio ele é interno. No capítulo 4 aqui, já diz que em algum momento, deixa eu só achar esse versículo, coloca 10 antes, quer só para... No capítulo 4, tá? Eu vou só fazer o link. Esse aqui você vê que além dos inimigos externos, havia os inimigos internos. Então disse Judá. Judá era o povo, tá? Alguns do povo disseram: já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que nós não podemos mais edificar o... Começou a sair do boato, não dá mais. Não está dando mais. Então esse foi um boato negativo para impedir a restauração do povo de Deus. E aí agora no capítulo 5, versículo 1, vocês vão ver que agora veio um clamor. Veio um clamor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Vamos ler todo aí, depois eu já vou pulando versículo a versículo. Porque havia os que diziam, então, além de uns estar desanimando a obra, o projeto, o trabalho, além de uns estarem desanimando, agora tem um problema maior interno. Porque havia os que diziam: nós somos muitos trabalhando, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Eles estavam em grande miséria. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, preste atenção nisso aqui, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Era grande a crise em Jerusalém. Houve ainda os que diziam, terceiro tipo de denúncia que eles estão fazendo. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, até para pagar os impostos sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Os nossos filhos são tão bons como os filhos deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas estão reduzidas à escravidão, e não está no nosso poder evitá-los, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Gente, deixa eu explicar aqui para vocês o que estava acontecendo aqui. Estava uma grande miséria. O que acontece? No meio daquela grande miséria, muitas pessoas, elas estavam sendo injustas. Só que a questão não era, a injustiça já está errada, mas a questão é a seguinte: é como se nós aqui somos o povo de Deus, estamos lá em Jerusalém, vou contextualizar, e aí a pessoa que está do meu lado, ela está em necessidade. Dá para a gente fazer uma contextualização bem legal aqui. Imagina no meio de toda essa tragédia que aconteceu. Muitas pessoas perderam tudo, sim ou não? Muitas no estado. Então assim, nós estamos na mesma igreja, e daí a pessoa está do lado assim: eu perdi tudo. E você diz assim: eu posso te ajudar, só que tu vai ter que me pagar juros, e os juros eram muito altos. E aí quando acabavam os recursos, eles trocavam as colheitas. E quando acabou as colheitas, eles trocavam os campos.
quando acabou os campos, eles trocaram o trabalho futuro. Eu vou trabalhar para ti, foi isso que a gente deu ali. E depois que eles trocaram o trabalho futuro, eles começaram a entregar os próprios filhos. Só que a questão é a seguinte, gente. O que eles estão dizendo aqui? Nós somos da mesma carne. Quer dizer, é a mesma coisa, vou fazer um paralelo aqui com eu sou mais próximo, é a mesma coisa que eu fazer isso com o pastor Ronaldo, o pastor Ronaldo fazer isso para mim. Eu estou precisando, eu perdi tudo, e o pastor Ronaldo diz assim, olha, eu te ajudo, mas o juro vai ser alto. E aí, como isso não tem fim, depois ele diz, eu quero o fruto do teu futuro trabalho. Era a vinha, era as plantações. Depois, eu quero a tua casa. E por fim, eu quero teu filho. Agora imagina o seguinte, ele faz isso para mim e eu estou trabalhando do lado, porque esse que é o problema. Eles estavam trabalhando juntos na reconstrução do muro, só que um devia uma vida inteira, e o cara do lado trabalhando ali legal, mas feliz da vida, porque estava se aproveitando do meu problema. Então vocês estão conseguindo entender o que estava acontecendo? Quer dizer, a pessoa estava do lado, mas estava ferrando, irmão. E aí Neemias, ele percebe isso. Ele percebe isso. Então tinha dois inimigos internos: os que falavam, os que criticavam a obra. Esse era um que estava no capítulo 4, versículo 10. E esses que se aproveitavam dos próprios irmãos. Se aproveitavam dos próprios irmãos. E aí, gente, aí entra o versículo 6 que eu acho incrível. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, eu muito me aborreci. Neemias ficou muito incomodado com o que ele estava ouvindo. Lembra que a Bíblia foi separada em capítulo e versículo há poucos anos atrás. Isso aqui é um livro corrido. Então Neemias está mostrando os problemas externos e os internos. As pessoas apontando, as pessoas criticando, as pessoas desanimando outras pessoas, e as pessoas sendo injustas dentro do mesmo ambiente, fazendo parte do mesmo povo. E depois a gente vai ler então os últimos 6 versículos. Eu só quero trazer alguns pontos que a gente tira do posicionamento de Neemias. O que a gente vê? Olha que interessante, gente. Quando o ataque é externo, estão comigo, gente? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Só para me sentir vocês, parece que vocês se foram. Quando o ataque é externo, ele é mais fácil. Vocês viram que com todo o ataque externo, eles estavam trabalhando com uma mão e com a espada na outra. E vão embora. Agora, quando o ataque foi interno, desanimou o povo. O que foi o ataque interno? As pessoas dizendo, não dá mais. As pessoas dizendo que aquela obra não seria, não haveria como fazer. Isso desanimou o povo. E agora olha que interessante isso aqui. O desânimo, a preguiça, o pessimismo e o negativismo são 5 vezes mais fortes. Escuta isso. Não é da minha cabeça, é real. É 5 vezes mais forte do que o positivismo, a fé, a esperança e a disposição. Ou seja, um preguiçoso, ele influencia mais 5. E um disposto, ele influencia mais 1. Um positivo, ele influencia mais 1. O negativo influencia mais 5. Uma pessoa de fé influencia mais 1. Uma pessoa sem fé influencia mais 5. Olha que interessante esse número, gente. E eles espalharam isso diversas vezes. As pessoas ficavam espalhando que não tinha mais como continuar.
É interessante, eu fiquei refletindo, na hora, isso aqui eu pensei na outra semana, mas foi uma parte que eu grifei para mim. E para a gente crescer como cristão, as coisas boas, as coisas assertivas, pouquíssimas pessoas falam. Mas as coisas que as pessoas consideram negativas colocam de nós. Vê se uma pessoa assertiva ela é validada muito pouco. Mas se a pessoa, e olha o que eu estou dizendo, se a pessoa acha uma falha, ela coloca aqui como ótima. Às vezes a gente fala muito em cristianismo. Só que o cristianismo, ele não exclui, ele inclui. O cristianismo, ele não expõe, ele encobre. A Bíblia diz isso. Deus, ele não afasta, Deus, ele reconcilia. Foi o que ele fez com cada um de nós. Mas às vezes, em nome de Deus, nós ferimos e machucamos pessoas. E aí é quando Neemias diz, eu acho incrível nesse capítulo 11, isso a gente já falou semana passada, então não vou dar ênfase. Mas ele diz para eles, não temam. Não temam, está no versículo 14. Eu fiz uma... Neemias 4, 14. Eu fiz uma inspeção. Eu me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e a todo o povo, não os demais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e vamos lutar por aquilo que tem valor. Nossos irmãos, nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres e nossas. Então Neemias ele dá essa palavra, não temam, nem os de fora, nem os de dentro. Agora, voltamos lá no capítulo 5. Eu peguei 3 pontos aqui do capítulo 5. Vamos ler agora a partir do 6, por favor. Ouvindo eu, a gente parou aqui, o seu clamor e essas palavras, quer dizer, o que estava acontecendo entre o povo, eu muito me aborreci. E depois de ter considerado comigo, considerado o que, gente? Considerado o quê? É incrível, gente. A gente vê esse silêncio de Neemias desde o capítulo 1 também. Ele via, ele ouvia e ele calava. Então ele ouviu toda aquela injustiça, era injustiça. Ele ouviu e considerou. E aí depois ele repreende os nobres. Ele não repreende qualquer um. Ele repreende os nobres e os magistrados e lhes disse: vocês são usurários. Sabe o que é usura, né? É um juro abusivo. Usurário é uma pessoa que usa de usura. Ele diz: olha, vocês estão usando de usura, cada um para com o seu. Quem, gente? Entende que não é as nações vizinhas, que também estaria errado, mas era com os próprios irmãos. E aí convoquei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes: olha o que ele vai dizer agora. Nós resgatamos os judeus. Olha o que Neemias vai dizer aqui. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a outras gentes. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Neemias vai dizer assim: ó, eles tinham sido vendidos, nós compramos eles. Agora olha o que ele vai dizer aqui agora. Nós compramos os nossos irmãos que tinham sido vendidos. Segundo as nossas, quer dizer, compramos com o nosso dinheiro. E
E agora vocês outra vez estão negociando os nossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Vocês conseguiram entender o que estava acontecendo aqui? Quer dizer, Neemias dizer, nós pegamos nosso bolso, compramos, eles eram escravos, libertamos eles, mas eles continuam na miséria. E está todo mundo trabalhando no muro. Quer dizer, eles não estão trabalhando para eles. Aí vocês agora estão comprando eles de novo e vão vender para mim de novo. Vocês conseguem ver o tamanho da injustiça que estava acontecendo, gente? Sim ou não? Vão vender para nós de novo, a gente vai pagar de novo por aqueles que nós já libertamos. Versículo 10. Então, não tem como não ficar com vergonha quando alguém te mostra o tamanho do teu erro. Então, sim, calaram e não acharam o que responder. Claro que não acharam que responder, estava errado. E disse mais: não é legal o que vocês fazem. Porventura vocês não deviam andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos. Quer dizer, nós não tínhamos que ser diferente. Poxa, é nós, é o nosso povo. É isso. Também eu, meus irmãos e meus moços, e demos dinheiro emprestado e trigo. Quer dizer, nós também emprestamos e demos de mão a esse empréstimo. Nós demos e nós não vamos cobrar. Nós também tivemos que emprestar, mas nós abrimos mão disso. Aí Neemias pede: restitui-lhes hoje, eu vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos como tu dizes. E aí ele foi a cartório, gente. Então chamei os sacerdotes e os filhos juraram que fariam segundo. Isso aqui é tipo nós vamos assinar em cartório, sei que vocês estão declarando que vão devolver. Aí vamos parar no 12, porque a gente tem que entrar no 12 semana que vem, porque aí entre o 12 e o 13 tem uma lacuna. A gente vê, lendo o texto, que Neemias ele se torna o legislador do povo, do 13 em diante. Mas eu quero trazer 3 pontos. Por que essas pessoas, esses inimigos internos, trouxeram tanto problema para eles? Tanto no sentido de falar mal, do difamar, do criticar, do apontar, do desanimar, quanto no sentido de se aproveitar. Quais foram as 3 causas? A primeira delas é a falta de amor. A falta de amor. Está no versículo 5, quando eles dizem: poxa, nós somos do mesmo sangue. Somos do mesmo sangue, os nossos filhos não são piores do que os filhos deles. Então, nós vemos aqui que as pessoas estavam ao lado, eram vizinhos, eram conhecidos, eram amigos, eram parentes. Vamos trazer para a nova tradução da realidade de hoje. Eram irmãos da mesma igreja. E eles estão dizendo assim: poxa, está do meu lado que é o meu irmão. É incrível isso. Está do meu lado. E que é o meu. É isso que eles estão dizendo. Está do meu lado. E que é o meu irmão. É próximo. Tanto que ele diz, né? Somos da mesma carne. Nós somos irmãos. Não de sangue. Aí tinha várias famílias, né? Mas imagina, quem é de capela aqui? Tem os capelenses? Só de capela lá? Ali também, né? Capela é uma coisa incrível. O fulano que casou com o Beltrano, que é primo do ciclano, que é esse, né? Tudo é parente em capela. É parente. Imagina essa realidade. Cordão tem um pouco disso também, né? Mas já tem menos, né? O Cordão já vem importando muita gente. Eu sou importado. Mas não. Já tem mais gente. Mas é incrível nas cidades menores. Todo mundo casou com o primo, que vinha com a prima, que a segunda.
É uma mistura assim, no final todo mundo é parente. De alguma forma. Eles eram essa realidade. Eles estão dizendo, poxa, do meu lado. Então contra mim. Só que o problema que estava acontecendo, por que isso veio à tona? Porque no muro estava um trabalhando do lado do... Imagina o ânimo desse aqui trabalhar, olhando o outro ali. O meu filho é escravo dele. Ele tem minha terra, ele tem minha casa, ele tem minha vinha, ele tem o meu trabalho no futuro. Porque era isso, eu morri de fome, eles estavam se aproveitando. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Isso aqui é uma grande injustiça social. Eu vi pouco, mas eu vi acontecer. Não aqui em Cordão, eu vi pelas redes sociais. Eu vi que quando os postos de gasolina começaram os caminhões não conseguiam chegar, eu vi posto que colocou a gasolina acima de R$7 nas redes sociais. Isso é usura. Se aproveitou do momento de uma crise para subir o preço. Vocês estão entendendo o que eles estavam fazendo? Era isso? Ah, não tem arroz? Então arroz. Então quem tinha arroz, é que tem aquela fase do tomate, lembra? Que o pessoal ia assaltar, a pessoa puxava a carteira e dizia, não quero um saco de tomate. E o tomate estava tão caro que valia mais que picanha. Então o que estava acontecendo, gente, era isso. E isso acontece por quê? Por falta de amor. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto que eu vejo é a ganância. É a ganância. Então, versículo 7, que é onde ele diz: vocês, aquela parte de vocês são usurários. Estão usando de usura. Vocês estão sendo gananciosos. Ô, gente, a ganância é muito perigosa, sabe por quê? Porque a ganância ela é insaciável. A ganância ela é insaciável. A pessoa ela quer sempre mais, cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Então eles estavam se aproveitando do momento de miséria, do momento difícil, do momento de tristeza, do momento de dor, para se aproveitar dos próprios irmãos. E a terceira, que para mim é, não sei se dá para, a primeira é falta de amor, mas a terceira, gente, está no versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês fazem. Porventura, vocês não deviam andar no que, gente? Era falta de temor. Falta de temor. Uma pessoa sem temor de Deus pode até ser religiosa, mas ela pode ser muito prejudicial. Uma pessoa sem temor de Deus, ela pode ser uma pessoa muito prejudicial. Tem uma máxima que diz, que eu aprendi estudando, mas eu discordo, tá? Mas eu vou trazer só para a gente pensar. Tem uma máxima que diz que o grande problema do ser humano é a ignorância. Em parte eu acredito que seja. Mas aí eu vejo o quanto a espiritualidade ela é essencial na vida. Eu vou dizer mais, a espiritualidade ela é vital. Depende da espiritualidade, depende da nossa vida. Por quê? Porque uma pessoa ignorante, ela perde muito. Mas uma pessoa com conhecimento e sem temor é muito perigosa. Por quê? Porque o conhecimento, ele te dá muitas viabilidades. Ele te dá muitas possibilidades do conhecimento. Então, o conhecimento sem temor de Deus, você pode prejudicar ainda mais as pessoas. Essas pessoas, elas eram inteligentes ao usar o poder que elas tinham, as condições que elas tinham para prejudicar os irmãos, sim ou não? Sim, elas eram muito inteligentes. Elas eram extremamente inteligentes. Talvez eram muito inteligentes e talvez os outros eram muito mais ignorantes. Só que eles usaram o conhecimento que eles tinham, o entendimento que eles tinham,
para prejudicar ainda mais as pessoas. Então eu não vejo que a ignorância é o maior problema do ser humano. Eu acho que a falta de temor ainda é pior do que a ignorância. Porque se eu tenho conhecimento, se eu tenho entendimento, eu posso ser ainda mais maquiavélico. No versículo 15 do capítulo 5, pode colocar, que a gente leu até o 2, mas eu vou ler. Mas os primeiros governadores, ó, aqui, por isso que eu disse que eu tenho gap ali, tem um espaço ali. Os primeiros governadores que foram o quê? Agora é governador lá. Mas isso a gente fala em outro dia. Oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e o vinho, além de 40 ciclos de murado. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu não fiz assim. Olha só, Neemias, um homem de Deus, ele disse: porém eu não fiz assim. E ele não disse: eu não fiz assim porque eu sou legal. Eu não fiz assim porque eu sou queridinho. Eu não fiz assim porque eu sou uma bênção. Eu não fiz assim por causa do temor. Eu não sou bonzinho, não é porque eu temo a Deus. E o temor do Senhor, Provérbios 1:7, vai dizer que é o princípio da sabedoria. Eu não fiz como eles, não porque eu sou bom, mas porque eu tenho temor. Então o que falta, gente, em nós hoje, no meio cristão, em nós, é o temor a Deus. O temor é o nosso freio moral. É o meu temor a Deus que faz eu pensar o que eu vou falar. É o meu temor a Deus que faz eu pensar como eu vou decidir. Como eu vou decidir? É o meu temor a Deus que determina para onde eu me inclino. Estou entendendo? É o meu temor, que às vezes meu coração diz uma coisa, mas é o meu temor que diz não. Eu tenho que me inclinar para. Às vezes o meu coração diz uma coisa, mas o temor a Deus diz não, eu tenho que decidir por isso aqui. Às vezes o meu temor a Deus, aliás, a minha vontade diz uma coisa, mas o meu temor a Deus diz: eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu amo o Salmo 39, que Davi está sendo pressionado. Acho que é o 39. Coloca para mim, cara. Ele está sob pressão e ele diz: eu disse comigo mesmo, eu guardarei os meus caminhos. Eu vou cuidar do que eu faço, onde eu vou, o que eu falo, para não pecar com a minha. Eu vou colocar uma mordaça na minha boca enquanto eu estiver na presença do ímpio. Não é de Deus, é na presença do ímpio. Eu vou fechar minha boca. Emudeci em silêncio. Eu me calei acerca do bem. E a minha dor se agravou. Mas ele vai dizer em todo esse capítulo, pode lembrar se quiser. Mas ele vai dizer: eu vou ficar quieto. Mesmo na vida, eu acho que ele tinha assim, aquela vontade de falar, sabe? Que a gente tem. Bem ou né? Bem, né? Ele já vou para Davi, ele diz assim: ele pede para Deus, coloca um guarda na minha boca. Então, é o temor a Deus, o nosso freio moral, o nosso ponto de decisão. Quando a gente vai tomar uma decisão, o que o temor a Deus diz no nosso coração? Quando você vai se inclinar a alguma coisa, o que o teu temor? Gente, o temor a Deus é como a voz de Deus guiando nos instrumentos. E a solução que eu vejo em Neemias, gente, então, o problema era esse: a falta de amor, a ganância e a falta de temor.
Ele percebe qual é o problema. E daí, como ele se posiciona? O versículo 6 fala desse desconforto dele, do aborrecimento dele. E aqui tem um ponto importante, gente. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não. Como é que é isso? A ira, ela provém da raiva. E a raiva é uma emoção que é gerada sempre que a gente sente que está sendo injustiçado. Sabia disso? Sempre que você tem raiva, não quer dizer que sempre você está certo. Mas sempre que a gente tem raiva, ela provém de um sentimento de injustiça. Não te indigna com alguém, é um sentimento de injustiça. E, estudando as emoções, o que a gente aprende? Que toda emoção é boa, se canalizada da forma certa. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. É incrível, gente. Por quê? Por que Neemias se aborreceu, se indignou aqui? Por causa da injustiça. Porque ele viu injustiça. E eu quero pensar com você algo interessante. Nós não podemos lidar com o certo e com o errado da mesma forma. Não se lida com o certo e com o errado da mesma forma. Com aquilo que é certo e com aquilo que é errado em diferentes circunstâncias. Não se indignar com uma injustiça. Escuta isso aqui. Não se incomodar com uma injustiça é um problema de caráter. Se você vê o mal, não se incomoda. A indignação de Neemias aqui, o aborrecimento dele, tem que ter uma outra tradução para você mudar, que pode deixar para você isso aí, mas você vai dizer assim: eu muito me indignei. E estava indignado. E essa indignação não era pecaminosa. Por quê? Porque essa indignação veio pelas injustiças. E o segundo ponto que eu vejo em Neemias é o quanto ele era uma pessoa temperada. Porque tem a pessoa, e eu sofri muito já com isso, eu particularmente. Eu era uma pessoa extremamente destemperada. Sabe? Tempero em excesso. Eu era extremamente destemperado. Dou graças a Deus por ele estar fazendo uma transformação. Fica claro? Não está pronto. Vocês não se empolgam. Mas entende? Eu era uma pessoa que era extremamente destemperada. E eu vejo em Neemias esse ponto, esse tempero. Neemias sentia muito, refletia muito, matutava muito, falava pouco. Nota isso para você que é importante, talvez. Neemias ouvia muito, sentia muito, refletia muito, matutava muito, mas falava pouco. E ele foi sempre muito assertivo quando ele abria a boca. Eu tenho aprendido, e daí cada um tem que descobrir o seu, como se diz, o seu tempo, o seu time. Mas eu tenho coisas que eu preciso de 48 horas. Eu não posso falar. Porque se eu falar, é o meu regulador, é o meu termostato ali, eu preciso de um tempo. Tem coisa que é 24 horas, mas tem coisa que eu preciso de 48, às vezes uma semana. O que acontece? 48 eu me envolvi com tanta coisa, dormi, acordei, me envolvi com tanta coisa, e quando eu passar uma semana. Eu peço uma ajuda aos universitários, sabe? Peço uma ajuda aos universitários. Como é que tu falaria? Como é que tu mataria? Como é que tu mataria isso aqui para não ser preso? Como é que tu faria isso aqui? E daí a gente é bem mais assertivo. Neemias, ele tinha essa característica. Então eu vejo a indignação de Neemias, que foi o que despertou, mexeu com ele para ele: não, eu vou fazer alguma coisa pelo povo. Está errado.
E aí o segundo ponto, ele não saiu, não, mas ele pensou, ele refletiu, ele sentiu, ele matutou, e quando ele foi falar isso a gente, que é quando ele repreende, né? Chega, aí esse mesmo. Depois de considerar, repreende isso, ó, não é repreender, não, ó gente, vocês estão errados, vocês estão sendo injustos. E o terceiro ponto que eu acho incrível é que Neemias ele era um exemplo. Porque diz que o exemplo, falando em família, não é uma das formas de ensinar, é a única. É quando ele diz, acha lá que é, não sei se é o 8, 9 ou 10, quando ele diz assim, ó, eu comprei eles, vocês vão pegar os irmãos de vocês e vão comprar eles de novo, vão vender para mim. O exemplo dele. Depois ele diz, eu também emprestei dinheiro para eles. Claro que Neemias com certeza emprestou sem juros, tá? Mas quando ele viu que eles não tinham, ele dá mão daquele empréstimo. Não pagaram. Porque ele viu a miséria, ele viu o estado. E eu me encerro. Porque olhando para esse texto de Neemias, eu louvo a Deus que como eu tenho aprendido, como eu tenho, para mim tem sido muito bom assim, esse livro de Neemias. Uma graça de Deus, como é a Bíblia. Qualquer coisa da Bíblia é a Bíblia. Miqueias 6, a partir do 6 a 8, vai dizer: como que eu vou me apresentar ao Senhor e me inclinar diante do Deus excelso? Eu vou me colocar diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano, que era uma forma de sacrifício, que era um animal de um ano. Eu vou agradar o Senhor com milhares de cardeiros, com 10.000 ribeiros de azeite. Preste atenção no que está dizendo aqui. Eu vou dar o meu primogênito pelo meu pecado, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Às vezes a gente quer sacrificar, está prostrado, adorar, e às vezes a gente faz em compensação. Eu me lembro que eu tinha uma coisa para mim que na verdade era nenhum, eu não vou fazer uma crítica, eu só vou pontuar. A primeira vez que eu me confessei, quando eu fiz comunhão, o padre lá me deu um número, né? X não sei o que, X não sei o que. Quem confessou e recebeu lá o número de oração para fazer, quem fez isso aí? O que acontece? Daí, gente, eu sabia orar. Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai. Qual mais? Salve Rainha. E o Santo Anjo do Senhor, meus amigos. Sabia essas aí? Eu pensava o seguinte. Então, se o meu dia tinha sido assim meio, sabe? Me passei. Bem pessoal. Nunca meu pai e minha mãe disseram nada, mas eu tinha aquele sentimento assim, mas hoje eu sou muito pecador. Tinha um dia que eu era menos pecador, pouco pecador, mas nunca sem pecado. E eu tinha uma coisa assim, hoje eu vou ter que orar 10 vezes cada um. Eu me lembro que muitas e muitas vezes eu dormia orando aquilo, porque eu achava que eu tinha que pagar uma pena em oração para que eu fosse perdoado. E tem pessoas que fazem, enfim, se você fez uma promessa, cumpra, né? Mas que pensam que o sacrifício é o que vai agradar a Deus. E aqui, esse texto, ele responde, ele te declarou, e se ele é Deus, o que é que o Senhor pede de nós? Ele vai dizer, o que o Senhor pede de nós? Que a gente seja justo, o mais justo possível. E o temor do Senhor gera justiça no nosso coração. Que pratiques a justiça. O número 1, seja justo, o mais justo possível. O mais justo que você puder. A gente não vai ser 100%. A gente é humano, é falho, é ignorante. Mas seja o mais justo que você puder. Segundo, ames a misericórdia. O que é misericórdia, gente? É quando eu sinto pelo outro, é quando eu tenho compaixão do outro, é
quando eu sou uma pessoa solidária com o outro, é quando eu favoreço o outro, quando eu perdoo o outro, quando eu estendo a minha mão, quando eu ajudo. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Quando você for ajudar alguém que está errado, não precisa dizer tudo que ele tem de errado, porque ele sabe. E já tem um acusador, não precisa mais um, e o que tem é brabo. Diga, o que eu posso fazer para ti? Estou contigo. Tu não está certo, mas eu estou contigo. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é amar a misericórdia. Gente, se o cristianismo não nos fizer mais justo, se o cristianismo não gerar em nós um coração misericordioso e humilde, e antes humildemente como o teu, acaso esse é o Antigo Testamento. Então, para isso, agora perceba. Lucas 3,8. As pessoas indo a João Batista para ser batizados, ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: nós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras que tinham ali, Deus pode suscitar filhos a Abraão. 9. E também já está posto um machado na raiz da árvore. E toda árvore, pois, que não produz, o que, gente? O que? Bom fruto. Olha o fruto das pessoas. Não o que elas falam, não o que elas dizem. Aliás, o que elas dizem não tem nada a ver. Mas olha o fruto da vida delas. Porque se a minha vida com Deus não me tornar uma pessoa mais justa, mais misericordiosa, mais benevolente, mais bondosa, mais humilde, como eu vi uma frase essa semana, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo os meus erros. E quanto mais distante de Deus eu estou, mais eu vejo o erro dos outros. Isso é métrica. É métrica. E João Batista está dizendo: o machado na raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto vai ser o quê? Cortada e lançada no fogo. E aí, gente, o povo começa a vir. 10. Então as multidões interrogavam, dizendo: o que nós temos que fazer? Olha o que João Batista diz. Olha a generosidade. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não. Quem tiver comida, faz a mesma coisa. Divide. Aí, além das multidões, quem mais veio? Versículo 12. Também os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Perguntaram para João: mestre, o que nós temos que fazer? Olha aqui a justiça de novo. Não cobrei mais do que o. Sejam justos. Estão vendo? Mesma coisa que está lá em Neemias, mesma coisa que está lá em Miqueias. Sejam justos, gente. Sejam bons, sejam misericordiosos. Também os soldados. Certo? Com certeza ferravam muita gente. E os soldados perguntaram: e nós vamos fazer o quê? E João disse: não maltratem as pessoas. E não façam denúncia. E contentai-vos com o que vocês ganham. Porque eles cobravam de esqueminha para fazer uns por fora, sabe? O soldo é o salário do soldado, tá? Contentai-vos com o que vocês ganham. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo de novo. Eu vejo justiça. Eu vejo a misericórdia. Eu vejo o amor. Reparte. Seja justo quando você cobrar. Amém? Vamos colocar de pé. Que grande lição, gente. Esse livro aqui, mas qual era o grande problema? É que tudo isso aqui não estava acontecendo com os estranhos. Estava acontecendo. O Espírito Santo gera temor.
no nosso coração. O Espírito Santo gera amor no nosso coração. Amor no nosso coração. Como disse Jesus, amar quem você gosta é muito fácil. Mas a Bíblia nos ensina a amar até os nossos. Amar e falar, como é que eu vou amar o inimigo? Eu vou andar com ele, Cássio, não. Mas se ele estiver precisando, você vai ajuda. Preste atenção que a Bíblia fala dos inimigos. Meu Deus, Romanos 12 isso. É para amar os inimigos, é para ajudar os inimigos, é para estender as mãos aos inimigos. E aos irmãos, e aos amigos, e aos próximos. Vocês conseguem ver que tem faltado amor em nós? Como cristãos hoje, tem faltado amor? Tem faltado temor. E tem havido muita ganância. Talvez você não tire de ninguém, mas você não reparte. Que essa palavra possa, de verdade, trabalhar em nós, começar em nós. Amém? Vamos orar, coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado, Paizinho, pela Tua palavra, pelos ensinos da Tua palavra. Obrigado por essa linda e rica história de Neemias, esse homem que temia a Ti, que era justo e que tinha um coração cheio de amor, e esse amor transpirava na forma como ele agia, na forma como ele conduzia, na forma como ele decidia. Nós oramos nessa noite, Pai, para que o Senhor, o Teu Espírito Santo possa gerar nos nossos corações temor. Tua palavra diz que o que dirigia Neemias era o temor do Senhor. E que o Teu temor possa brotar no nosso coração e possa produzir frutos na nossa vida. Frutos de amor, frutos de generosidade, frutos de justiça, frutos de misericórdia, frutos de humildade. Pai, que a Tua graça de uma forma muito especial possa vir sobre cada vida que aqui está, aqueles que estão nos assistindo. Que essa palavra abençoe os nossos corações e que nós possamos, ó Pai, viver um cristianismo de fato e de verdade, não apenas de palavras, não apenas de momentos, mas de prática no dia a dia da nossa vida. Eu abençoo cada um que aqui vê, cada um que está assistindo ou escutando essa mensagem, que a Tua graça e que Tu possas, Espírito Santo de Deus, trabalhar tudo isso nos nossos corações. Em nome de Jesus.